Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. O tema de nosso vídeo hoje é a Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial tem o seu início entre 1850 e 1860, a segunda metade do século XIX. Como vimos em nosso vídeo da Primeira Revolução Industrial, o país que foi pioneiro nesse desenvolvimento da industrialização foi justamente a Inglaterra. E nesta segunda metade do século XIX, nós temos justamente a segunda fase. Essa segunda fase é pautada pela disseminação das técnicas industriais por outros países. Ou seja, outros países que também estavam interessados nos vultosos lucros que eram oferecidos, que eram prometidos, que eram obtidos pela Revolução Industrial, também se interessam por esses elementos. E a partir de agora, eles também vão aderir a essas técnicas industriais. Estamos falando justamente dos países França, Estados Unidos, Bélgica, Japão, mas principalmente a Alemanha. Estes países agora também estão buscando se desenvolver industrialmente para tentar conseguir os mesmos lucros, os mesmos ganhos, a mesma potência econômica que a Inglaterra já obtinha. Além de termos que a Segunda Revolução Industrial é pautada pela disseminação das técnicas industriais, nós temos que neste momento são desenvolvidas novas formas de indústria. Nós temos ali que, se lembrarmos do nosso vídeo que fizemos da Primeira Revolução, nós vimos lá que a principal forma de industrialização foi justamente a indústria têxtil. Neste momento, nessa segunda fase, começam a se desenvolver novas formas de industrialização. Primeiramente, nós temos a siderurgia. A siderurgia, meus amigos, nada mais é do que uma técnica, de desenvolvimento industrial da fabricação de metais. Obviamente, as técnicas de fabricação de metais não surgiram na segunda metade do século XIX, mas seu desenvolvimento, a sua dinamização, sim, dentre os metais mais importantes surgidos nesse momento, nós temos justamente o aço. O aço que é um dos elementos mais simbólicos de toda a segunda Revolução Industrial. O aço, neste momento, passa a ser utilizado na fabricação de meios de transporte, navios, nós temos ali trens muito mais modernos, nós temos que ele é utilizado também nas técnicas construtivas, na fabricação de prédios, os arranha-céus, ou seja, o aço é um dos elementos significativos da segunda Revolução Industrial, pautado pelo desenvolvimento da siderurgia. Não bastasse o desenvolvimento da siderurgia, nós temos também justamente o desenvolvimento da indústria petroquímica. A indústria petroquímica, meus amigos, justamente na segunda Revolução Industrial nós temos o desenvolvimento dessas atividades. O que seria isso? Resumidamente, a indústria petroquímica está justamente pautada no desenvolvimento da obtenção e do refino do petróleo. O petróleo vai começar a ser utilizado em larga escala justamente na segunda Revolução Industrial. Além de termos o petróleo, que a partir dele irá surgir ali justamente o óleo diesel, o querosene, a gasolina e outros tantos derivados. Além disso, nós temos também o surgimento de uma indústria química mais profissionalizada. Esse quesito da indústria química é importante para entendermos, por exemplo, o surgimento dos adubos químicos. E estes adubos químicos vão oferecer, por exemplo, uma quantidade de elementos para corrigir o solo, ampliando a capacidade da agricultura, ampliando a oferta de alimentos, além de outros produtos químicos que vão começar a surgir. Produtos químicos que serão utilizados não apenas para a agricultura, mas para a industrialização de uma forma geral. E também esses produtos químicos vão abrir espaço justamente para a terceira forma de industrialização, característica da segunda Revolução Industrial. Estamos falando da indústria farmacêutica, que começa a surgir nesse momento, começa a se desenvolver e começa a ampliar os seus horizontes. É justamente através da segunda Revolução Industrial que nós temos a ideia da utilização da indústria para produzir produtos para auxiliar a nossa saúde. Os remédios, a indústria farmacêutica é uma significativa
transformação deste momento. Então perceba, além de ser pautada pelo surgimento de técnicas em outros países, a segunda revolução é pautada pelo desenvolvimento dessas três indústrias: a siderurgia, a petroquímica e a farmacêutica. Nesse ponto, nós temos ali as grandes inovações técnicas da segunda revolução industrial. Além de entendermos que a segunda revolução é pautada justamente pela disseminação de técnicas industriais em outros países, além de compreendermos que a segunda revolução industrial é pautada pelo surgimento de novas técnicas industriais, nós temos outras transformações. Nós podemos fazer um comparativo da primeira revolução com essa fase que é a segunda. Por exemplo, nós temos aqui que a principal forma de combustível sendo utilizada é justamente o petróleo. O petróleo, na sua forma de seus vários derivados, é o principal combustível da segunda revolução. Se lembrarmos, o combustível da primeira revolução é justamente o carvão. Podemos obter aí já a primeira mudança mais significativa. Além disso, a forma de energia que nós temos na segunda revolução é justamente a energia elétrica. Além de termos aqui na segunda revolução a utilização de energia elétrica, nós temos aqui que na primeira era justamente o vapor a energia. Dessa forma estabelece-se que também uma grande evolução e uma grande transformação. E por fim, nós temos que na segunda revolução industrial, nós temos que a matéria-prima mais utilizada é justamente o aço. Como comentamos há pouco, o aço é fortemente utilizado e amplamente utilizado em todos os elementos. Então nós temos aqui essas transformações: novas indústrias, novas formas de energia, novas matérias-primas e novos combustíveis. Esses elementos são os mais significativos da segunda revolução industrial. Essas transformações acarretarão grandes consequências. Nós temos consequências gigantescas, por exemplo, no âmbito dos transportes. Nos transportes, nós temos aqui que vamos ter o surgimento, por exemplo, do automóvel. Nós temos aqui o surgimento de aviões, caminhões, navios, elementos que são capazes justamente de transportar grandes cargas em grandes distâncias. Uma grande transformação é justamente o surgimento do motor de combustão interna. Justamente o que tornará possível o surgimento do primeiro automóvel, que ainda, obviamente, era muito simples, era uma quantidade de potência muito baixa, mas a partir deste primeiro automóvel nós temos o surgimento e a possibilidade da ampliação desses elementos. Além da revolução dos meios de transporte, nós temos também as revoluções nas comunicações. As comunicações agora deixaram o mundo muito mais pequeno. Elementos que demoravam, países que demoravam meses, semanas para se comunicar, agora podem se comunicar em minutos. A revolução tecnológica das telecomunicações é justamente pautada pelo surgimento do telégrafo, que irá evoluir depois. O telégrafo abre espaço para o desenvolvimento, por exemplo, do rádio, e também, finalizando essa transformação nas comunicações, nós temos ali justamente o telefone, que vai abrir espaço ali para uma grande mudança, onde nós teremos, por exemplo, que a partir do telefone, as pessoas não precisarão mais esperar nenhum tipo de tempo para poder se comunicar. Elementos que estavam fazendo negócios da Europa com as Américas, ou das Américas com a África, da África com a Europa, não importa. As comunicações agora são muito mais rápidas e dessa forma nós temos uma grande mudança. O mundo agora, meus amigos, o mundo da segunda revolução industrial, ele é muito pequeno, é um mundo bem compacto, justamente pela possibilidade da velocidade dos transportes e da velocidade dos meios de comunicação. Nós temos também que a segunda revolução industrial é pautada por uma transformação nos métodos produtivos, uma busca de revolucionar justamente a produtividade, sempre focada na ampliação, na maximização da produção, ampliando as capacidades produtivas, buscando sempre cada vez mais ampliar a produtividade, porque dessa forma ampliariam-se os lucros. Nesse momento, nós temos o surgimento justamente do Taylorismo. O Taylorismo, meus amigos, pode ser entendido por uma técnica surgida para obter o controle racional do tempo da produção.
O indivíduo agora tem sua produtividade cronometrada. Ele tem que executar o trabalho, executar a sua produtividade naquele tempo cronometrado. Desta maneira, o indivíduo sempre estará buscando uma produtividade máxima. Temos que entender que nessa ideia do Taylorismo, de produtividade máxima e tempo cronometrado, o indivíduo não pode se cansar, o indivíduo não pode ter uma distração, até porque o cansaço e a distração atrapalham a produtividade, que tem que ser sempre feita no seu ritmo máximo. Além do Taylorismo, nós temos uma evolução nessa questão do tempo programado. Nós temos o surgimento do Fordismo. E a grande transformação, a grande revolução obtida pelo Fordismo é justamente a incorporação dessa cronometração de tempo da linha de montagem. O indivíduo continua tendo tempo cronometrado, só que agora ele vai fazer apenas um único trabalho. Ele vai ser especializado em fazer aquele item. Ou seja, se ele antigamente, cronometrado o tempo, tinha que fazer, por exemplo, uma cadeira toda, agora na linha de produção, na linha de montagem, ele vai ser super especializado, por exemplo, em colocar os pés na cadeira. E sendo super especializado em colocar os pés na cadeira, ele fará esse trabalho de uma maneira muito mais rápida. Além disso, o indivíduo não vai mais até o trabalho, é o trabalho que vem até ele. Uma esteira fazendo com que o trabalho passe por ele. Então ele tem um tempo específico para produzir aquele seu trabalho quando a esteira passa em sua frente. Ele não pode perder o tempo, ele não pode ficar distraindo-se. Então nós temos uma potencialidade de uma maximização da produção. Essa maximização da produção leva as indústrias da segunda revolução industrial a crescerem, a se desenvolverem, a se transformarem em grandes conglomerados. Nós temos o surgimento, então, dos conglomerados industriais. E esses conglomerados industriais, buscando ainda mais lucros, uma maximização da sua lucrabilidade, surgirá, então, o que nós chamamos de capitalismo monopolista, porque essas indústrias vão começar a buscar estratégias e métodos para construir e criar monopólios para justamente dominar o mercado e assim lucrarem ainda mais. Esse sistema do capitalismo monopolista, o capitalismo financeiro monopolista, ele é pautado justamente pelo elemento de três técnicas. Nós temos, por exemplo, o surgimento do trust. O trust é quando um conglomerado absorve a concorrência para, dessa forma, dominar o mercado. Dessa maneira, no trust, nós temos ali justamente que as empresas maiores e mais fortes, elas dominam, elas compram, elas absorvem totalmente as empresas menores, até que dessa forma nós temos ali que uma única empresa domine todo o mercado. Um exemplo bem fácil de entendermos isso aí é o que aconteceu com o mercado petrolífero nos Estados Unidos no final do século XIX com a família Rockefeller. A família Rockefeller vai dominar praticamente quase todo, né? Domina mais de quase 90% de todo o mercado petrolífero, né? Dos Estados Unidos. Eles vão ter a capacidade de controlar os preços, vão ter a capacidade de controlar a distribuição, vão ter a capacidade de controlar a demanda. No mercado do petróleo dos Estados Unidos, os Rockefeller tinham mais poder, tinham mais força do que o próprio governo dos Estados Unidos. Isso faz, por exemplo, com que os Estados Unidos criem leis para impedir que isso aconteça. Surgirão nos Estados Unidos para impedir o surgimento dos trusts, as leis antitrust. Mas não é o trust a única forma de surgir ali um monopólio e uma obtenção de domínio do mercado. Nós temos também os cartéis. O cartel surge quando as empresas, elas se associam, né? Elas se associam, ou seja, elas combinam, elas se ligam, elas combinam uma faixa de preço para vender os seus produtos.
O cartel elimina a concorrência e ao eliminar a concorrência ele acaba também destruindo o princípio básico ali do capitalismo, do liberalismo, onde todos os indivíduos se associam. Imaginemos, nós temos os produtores e os indivíduos que vendem café. Imagine que nós temos que durante a existência de concorrência, o preço do café, ele, graças à concorrência, ele acaba se tornando R$5 o quilo. Mas aí, todos os produtores de café se associam e decidem que no Brasil eles somente venderão o café por R$10 o quilo. Você, consumidor, é obrigado a pagar esse valor, já que não há concorrência. Isso é um cartel. Isso também é proibido. E, por fim, nós temos ali os chamados holdings. Os holdings, ele é uma busca de monopólio, mas quando as empresas, os conglomerados, eles vão adquirindo parte de outras empresas, eles vão assumindo participações em outras empresas e dessa forma eles vão se interagindo, vão se mesclando até que esse grande conglomerado também domine o mercado. Essa imagem que vocês estão vendo agora pode ilustrar bem os que nós estamos falando. Perceba que uma quantidade muito pequena de empresas, elas se associam com outras, criando outras marcas e tal, mas que no final das contas, nós temos que poucas empresas dominam todo um mercado gigantesco, criando então também ali uma forma de obter monopólio. É por isso que o final do século XIX é chamado de capitalismo monopolista, um capitalismo financeiro monopolista. Por quê? Com esses três sistemas, o cartel, o trust e o holding, as mega empresas estão cada vez mais buscando aumentar os seus lucros, obtendo monopólios, tornando-as cada vez mais poderosas. Essa riqueza, meus amigos, cresce tanto, se desenvolve tanto, que no final do século XIX nós temos um período conhecido como Belle Époque ou Belle Époque. É um momento de grande otimismo, é um momento onde surgirá ali pensamentos e formas de entender a sociedade pautadas por esse otimismo. Nós temos nesse momento o surgimento de uma ideia chamada cientificismo. O cientificismo, meus amigos, é uma concepção que acredita que a ciência só traz coisas boas e positivas. Tudo o que é científico traz ideias boas, traz ideias positivas. E isso acabará fazendo até surgir uma teoria sociológica, o positivismo, que a organização científica, o desenvolvimento ordenado e científico leva ao desenvolvimento positivo. A nossa bandeira do Brasil, o lema de nossa bandeira está inspirado nas ideias positivistas, ou seja, ordem e progresso. É inspirado nas ideias positivistas porque, neste momento, a ideia de que uma ordenação científica, uma organização científica levará a um desenvolvimento positivo, um desenvolvimento do progresso. Por isso, nossa bandeira tem essa influência. Essa Belle Époque é pautada pelas grandes feiras mundiais. As feiras mundiais eram justamente porque os países, esses países industrializados, estão cada vez mais tentando mostrar a sua capacidade, tentando cada vez mais mostrar o seu desenvolvimento. Aí então nós temos a Feira Mundial de Paris, a Feira Mundial de Boston, a Feira Mundial de Nova York. Nós temos essas feiras que era justamente onde as indústrias dos países iam mostrar as suas novidades. É nessas feiras que nós tínhamos que era uma espécie de cartão de visitas, de propaganda desses países, mostrando o seu desenvolvimento, as suas riquezas. E claro, cada país tentava mostrar ali a sua maior riqueza. A feira mais famosa desse momento é justamente a Feira de Paris de 1889. Essa feira é feita justamente para comemorar os 100 anos da Revolução Francesa. E é para essa feira que vai ser construída a Torre Eiffel. A Torre Eiffel foi construída para ser um marco da capacidade industrial francesa, justamente construindo o maior prédio, a maior construção humana. E realmente a Torre Eiffel, foi a maior construção humana durante muito tempo. Teoricamente, a Torre Eiffel ia ficar em pé apenas durante o tempo da feira, mas
Apesar de críticas, apesar de alguns indivíduos falarem que a Torre Eiffel era horrível e que enfeiava a arquitetura parisiense, os franceses acabaram, se afeiçoando a ela e ela está de pé lá até hoje. Nesse momento, pessoal, as feiras mundiais e esse sentimento positivo era o que mais chamava a atenção nesse momento. Mas calma. Nós também temos uma coisa nesse período, nesse momento de Belle Époque, uma coisa vergonhosa para esses países industrializados. Como esses países industrializados eram, digamos assim, os mais desenvolvidos dentro dessa ideia de desenvolvimento industrial, nós temos que dentro dessas feiras, em alguns locais, até fora das feiras, surgirão os chamados zoológicos humanos. Esses países iam para regiões menos desenvolvidas industrialmente, regiões da África, regiões daqui da América do Sul, regiões da América Latina, regiões da Índia, e pegavam tribos nativas, indígenas, e ao pegarem essas tribos indígenas nativas, levavam esses indivíduos, levavam essas pessoas, os nativos da América do Sul, os nativos da África, nativos da Ásia, levavam para a Europa, levavam para os Estados Unidos para mostrar como eram essas pessoas num verdadeiro zoológico. Esse zoológico humano que surgiu nesse momento também da Belle Époque é uma mancha nesse momento tão significativo do desenvolvimento da humanidade. Meus amigos, esses países alcançando um nível de produtividade tão alto acabará com o passar do tempo gerando uma consequência negativa. Que consequência é essa? É justamente o esgotamento do mercado interno. Ao ter o mercado interno se esgotado devido a um número de produtividade tão grande, os países industrializados, os países que participaram da segunda revolução industrial, tentarão justamente se livrar desse problema econômico. Uma das primeiras alternativas que nós temos surgindo nesse momento é justamente uma ideia, como vocês verão, um tanto quanto não inteligente, digamos assim, que é justamente o dumping. O dumping, meus amigos, nada mais é do que uma prática de exportação de produtos por preços abaixo do valor de produção. Como assim? Você deve estar pensando, como assim que o cara vai exportar um produto com o valor de exportação abaixo do valor de produção? Ele tentava exportar e continuar vendendo. Só que aí você fala assim, mas professor, se o cara exportar um produto com valor abaixo do que ele gasta para produzir, ele vai ter prejuízo. Olha que ideia inteligente. Ele ganhava, por exemplo, imaginemos que o café... Não, vamos usar outra coisa. Vamos usar aqui, por exemplo, os fabricantes de óculos escuros. Olha só. Imagine que o fabricante de óculos gaste R$10 para fabricar esse óculos. Mas com o esgotamento do mercado interno, ele não mais consegue vender esse produto, não consegue mais exportar. Ele precisa ter uma quantidade de exportação. Então o que ele faz? Ele pega esse produto que ele gastou R$10 para produzir e vende no mercado externo por R$8. Temos um déficit de R$2. Mas o que ele faz? Para compensar esses R$2 vendidos externamente em déficit, ele cobra no mercado interno esses R$2 a mais. Então, como assim? Lembre, ele gastou R$10 para produzir e vendeu para fora por 8. Para compensar, dentro de seu país, ele vende esse mesmo produto por 12. Ou seja, ele vende dentro do país o produto de um valor ainda mais caro. Obviamente, não preciso dizer para vocês que isso aí vai acabar gerando uma ideia um tanto quanto idiota. Não vai gerar lucro, não vai resolver o problema. E isso faz com que, não resolvendo o problema, eles vão buscar outros elementos. E esses outros elementos, pessoal, vão acabar gerando, mais uma vez, um excesso de mão de obra. Por quê, meus amigos? Nós temos que vai começar ali uma grande demissão de trabalhadores. Esses trabalhadores acabarão formando o que é conhecido como exército industrial de reserva. Com uma quantidade muito grande de trabalhadores desempregados, isso faz com que aconteça ainda mais a redução salarial.
Dessa maneira, nós temos então que, veja só, os produtos vendidos dentro do país têm um valor mais caro do que a produção. Nós temos que cada vez mais surgirão desempregados. Esses desempregados vão cada vez mais forçar a existência de desempregados, vão forçar cada vez mais os valores de salários para baixo. Então veja a quantidade de problemas econômicos que estão surgindo neste momento na Europa. Mas aí você deve estar perguntando, professor, mas se esse problema econômico foi tão grande assim, esse problema foi tão grande na Europa, por que nós não temos assim um grande alarde sobre ele? É porque, lembre-se, eu falei que os europeus iam tentar buscar soluções para esse problema. A primeira solução foi o dumping, não deu certo. Depois temos a exploração do trabalhador aumentando, também não vai dar certo. Por que não dá certo? Porque o trabalhador com salário menor compra menos. Se compra menos, sobra produto. Se sobra produto, nós temos ali o aumento do esgotamento do mercado. Então essas duas soluções não deram certo. Nem o dumping deu certo, nem a exploração do trabalhador deu certo. Mas teve uma que deu certo. Os europeus, meus amigos, neste ponto, eles vão solucionar esse problema da crise justamente através de uma prática que ficará conhecida como neocolonialismo ou imperialismo. Essa prática é a que vai acabar solucionando o problema do esgotamento do mercado interno. Porém, nós vamos ver essa prática em um outro vídeo. Meus amigos, perceba o quanto é transformador para a capacidade industrial humana a fase da segunda revolução industrial. Essa segunda revolução industrial, meus amigos, nunca houve disponível para o consumo da humanidade uma quantidade tão grande de produtos dos mais variados estilos e das mais variadas formas. Essa capacidade produtiva da segunda revolução industrial, pessoal, ela nunca mais vai ser cessada. Na verdade, nós temos que ela será cada vez mais ampliada. A automação, novas formas de produtividade. Dessa maneira, nós temos então que depois da segunda revolução industrial, a produtividade humana sempre tende a aumentar. Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se trouxe informações importantes para você, lembre-se, assine o canal, ative o sino e ajude o História à la Carte a se transformar num canal que não vai ajudar apenas você, mas vai ajudar muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, amigos, vida longa e próspera e até a próxima.